Bom dia, gente. Tudo bom? É, Meu nome é Marcelo, Marcelo Azevedo, como eu coloquei aqui no cantinho. E eu vou ser o novo professor de geografia de vocês. Como a diretora Ana deve já ter conversado com todo mundo, a professora Ana Lúcia teve alguns problemas pessoais e, infelizmente, ela não pôde continuar como professora de vocês. E diante de tantas mudanças que o mundo tem enfrentado, mais uma, né? Mais uma. A gente já não vê a escola como era antes, a gente está tentando modificar um pouco a nossa forma de frequentar a escola, a gente está mudando a nossa forma de estudar, de compreender o mundo, e mais uma mudança de professor. É um desafio para vocês, é um desafio para mim, e eu espero que a gente possa fazer isso da forma mais leve possível, da melhor forma possível, que essas mudanças a gente consiga superar toda essa dificuldade juntos, né? E me apresentar um pouco, né? Eu falei meu nome, Marcelo, eu tenho 28 anos, e uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos quando eu estou conhecendo vocês assim pela primeira vez é que eu sou completamente apaixonado por isso que eu faço. Dar aula para mim é uma coisa que me deixa muito feliz. Essa troca que a gente tem dentro de sala de aula, essa troca que a gente vai ter aqui pela internet, pela webcam, é uma coisa que me engrandece muito. Eu gosto bastante de estar perto dos meus alunos, aprender com vocês. Eu falo isso assim, sem nenhum medo de errar. Eu aprendo muito com vocês. Aprendi muito com todos os meus alunos e alunas que eu já tive na minha vida. É uma troca muito engrandecedora, de fato, né? E diante dessa pandemia que a gente está vivendo, essas novas formas que a gente tem criado de entender a escola e de entender o estudo é muito engrandecedor também, né? Qualquer desafio traz muita dificuldade, mas também traz muito conhecimento. E eu preparei aqui umas perguntas, não uma pergunta para a gente ter uma resposta certa, né? É para a gente pensar um pouco sobre isso que a gente está vivendo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá bom? Então, como vocês estão vendo, eu sou professor de geografia e eu me chamo Marcelo Azevedo, né? Algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente pensar juntos, como forma de apresentação mesmo, né? Eu queria saber o que vocês estão pensando disso tudo. O que vocês estão achando de todas essas mudanças que a gente está passando, não só na escola, não só na nossa forma de aprender, mas também no mundo, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tô achando aí pelo chat, tá bom? E como toda mudança, tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta. E eu queria saber justamente isso de vocês, né? O que vocês mais têm gostado nessa nova forma de frequentar a escola? E o que vocês menos têm gostado, né? O que mais tem desagradado vocês nessa forma de frequentar a escola? E uma reflexão que eu tenho a fazer também é qual a importância que a escola tem nas nossas vidas, na minha vida como professor e na vida de vocês como alunos e alunas. O que vocês acham que a escola mais tem a contribuir de forma positiva para o nosso amadurecimento, para o nosso conhecimento? E uma coisa que eu acho interessante da gente pensar também, diante de tantas mudanças que a gente tem vivenciado no mundo e nas escolas, é a seguinte questão. A escola como a gente está vendo hoje, não como a gente está vendo hoje, né? Como a gente via há um tempo atrás, de frequentar uma sala de aula, de ter matérias, de ter geografia, português, ciências, matemática, foi sempre dessa forma? Desde a antiguidade que a gente vem fazendo exatamente dessa mesma forma? Uma pergunta que a gente tem que refletir um pouco, né? E o que a gente poderia mudar nas escolas? Como seria uma escola diferente dessa que a gente está vivendo,
né? Porque a gente já percebeu que escola não necessariamente é daquela forma. A gente tem que ir de manhã, ficar algumas horas lá e depois ir para casa. A gente está fazendo a escola de uma nova forma agora, né? E eu tô aqui falando, olhando para um computador, para uma webcam, e isso está sendo completamente diferente ao que era, sei lá, há 3 meses atrás. Então a gente já começa a entender que escola não é algo definitivo. Uma escola que uma pessoa pensou um tempo atrás não necessariamente vai ser desse jeito para sempre. E não foi desde. A escola como a gente entende hoje não foi sempre assim. Então, partindo dessa ideia, o que a gente poderia mudar nas escolas? Vocês, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim. O que seria interessante de mudança nas escolas, né? O que não agrada vocês que poderia melhorar? E a pergunta que mais me vem à cabeça, assim, para a gente pensar junto, como seria a escola dos sonhos? Eu tenho, eu não tenho um modelo pronto da minha escola dos sonhos, mas eu tenho alguma ideia de como ela poderia ser para ter uma completa noção de aprendizado mesmo, né? De o que a gente pode aprender para melhorar o mundo. E eu queria ouvir isso de vocês. Eu vou passar um vídeo aqui para a gente abrir um pouco a nossa cabeça e entender um pouco dessas diferentes escolas que a gente pode ter na nossa vida, tá bom? Vou tirar aqui a tela e passar esse vídeo. Uma escola sem salas de aula, sem classes separadas, sem um programa oficial a cumprir, existe em Portugal. Conta pra gente. É a Escola da Ponte. Como é que começou a história? Um educador português começou a me mandar uns e-mails e por que ele mandou e-mail? Porque uma brasileira tinha um livrinho meu, um livrinho pequenininho chamado Histórias de Quem Gosta de Ensinar. Ele leu aquilo, gostou daquilo, me convidou e eu fui lá fazer palestra na Universidade de Braga, andei por lá. Um dia ele chegou para mim e disse, eu vou te levar para conhecer uma escola diferente. Eu perguntei, diferente como? Ele falou, isso eu não posso dizer, você vai lá e vê. Aí me levou na escola. Chego lá, está na frente da escola, tem um jardim, o diretor veio falar comigo, um homem de poucas palavras, e ficamos ali conversando e a minha expectativa era que ele, diretor, fosse me mostrar e explicar a escola, a pedagogia, a escola pedagógica. 3 minutos de banalidades, passou uma menininha na nossa frente, ele virou-se para a menininha e disse, tu pode mostrar e explicar a nossa escola ao nosso visitante? A menininha disse, pois. Aí ele foi embora e me deixou com a menininha. Aí eu já fiquei espantado, porque eu não pude imaginar nenhum brasileiro, diretor brasileiro, que tivesse a coragem de fazer isso. A menininha virou, foi na direção da porta da escola. Quando ela parou na porta da escola, ela virou-se para mim e disse, para o senhor entender a nossa escola, o senhor terá que se esquecer tudo que o senhor sabe sobre escolas. Não temos aulas, não temos professores dando aulas, não temos campainhas separando os tempos do pensamento, não temos notas. Aí fez o vácuo, porque aí eu não conseguia mais visualizar. Eu disse a ela, mas como é que vocês aprendem? Ela me disse, formamos pequenos grupos de 6 pessoas em torno de um tema de interesse comum. Convidamos um professor para ser nosso assessor. Ele nos dá informações de internet e bibliográficas. Estabelecemos um programa de estudo de 2 semanas. Por 2 semanas, nós estudamos, anotamos, vamos na internet, vamos nos livros e depois de 2 semanas voltamos para nos reunir, para avaliar o que aprendemos e o que deixamos de aprender. Então, a cada momento nessa escola, eu levava um susto. Há quanto tempo existe essa escola? Eu não sei direito. Eu fiquei conhecendo essa escola no ano 2000. Será que já teve alguém que saiu da escola terminado? Terminado o curso e tal? Muita gente. Quer dizer, na escola, quando eu conheci, era só no primeiro nível.
E a escola era muito perseguida porque se dizia que ela não obedecia os programas. E de fato não obedecia os programas, porque os programas não têm sentido. Aí o que aconteceu? A escola começou a ser objeto de uma campanha para fechar a escola. Aí a Universidade de Coimbra foi encarregada de avaliar a escola. E os professores de Coimbra foram lá passar uma semana na escola. Eles foram procurar alunos que já tinham sido alunos da escola há 10 anos, há 5 anos, e eles descobriram que esses alunos que não seguiam os programas, em todas as situações, foram os mais brilhantes. Porque a escola... Os deficientes síndrome de Down estão integrados. Aqui no Brasil se fala muito em integração dos deficientes síndrome de Down, que para mim é pernicioso. Pernicioso por quê? Porque você não pode integrar numa corrida de 10 quilômetros um aluno que só tem uma perna. E os nossos programas seguem o modelo da linha de montagem. Todos querem aprender a mesma coisa, no mesmo momento, na mesma velocidade, e todos têm que seguir. O que significa que aqueles que não têm a mesma habilidade, eles são incapacitados de seguir o programa. Mas na Escola da Ponte, cada um segue do jeito que pode. Do jeito que pode. Eu perguntei para o professor José Pacheco, que era o diretor dessa escola, qual era o sistema, qual era a ideia. Ele disse, leia Alice no País das Maravilhas. A Alice caiu lá no buraco do coelho e descobriu uma turminha. E essa turminha de bichos de todos os tipos tinha um pássaro chamado pássaro Dodô. Então o pássaro Dodô gritou, vamos fazer uma corrida. Todo mundo disse, vamos fazer uma corrida. Como é que vai ser a corrida? Vai ser assim, a gente vai fazer um círculo na terra e depois de feito o círculo, nós vamos correr dentro do círculo. Então fizeram o círculo na terra. Aí o pássaro Dodô disse, corram! E todo mundo começava a correr, um corria para frente, outro corria para trás, outro corria dando pulinho, outro corria dando cambalhota, cada um corria de um jeito. Aí o pássaro Dodô disse, acabou a corrida, parem de correr. Todos pararam de correr e alguém perguntou, quem ganhou a corrida? O pássaro Dodô respondeu, todos ganharam e todos receberão prêmios. Do jeito, cada um correu do jeito que podia correr. Só poderemos integrar as crianças ditas deficientes, porque nós somos deficientes, né? Eu sou deficiente, sou surdo, você também é meio surdo, né? Nós somos deficientes, não temos cabelo. Temos que olhar para o chão para não tropeçar. A escola... E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? O que mais me chama a atenção nesse vídeo, o que mais me deixou curioso vendo, é quando o professor Rubem Alves, que é a pessoa que está sendo entrevistada, ele diz sobre as diferentes habilidades das pessoas, né? Porque dentro de uma escola, dentro de uma casa, dentro de qualquer lugar, as pessoas que convivem têm diferentes habilidades. Eu, por exemplo, eu gosto muito de mexer com madeira, eu gosto de marcenaria. Eu gosto de fazer móveis, de fazer luminares, Outro dia eu mostro para vocês aqui, mas, por exemplo, de fazer uma prateleira para colocar meus livros. Aquela lá atrás, aqui, foi meu pai que fez. Eu acho isso me encanta. Mexer com madeira é um negócio que me dá muito prazer. É uma habilidade que eu tenho. E assim como eu tenho essa habilidade, tem outras milhões de coisas que eu não tenho habilidade, que eu não sei fazer. E vocês a mesma coisa. Tem coisas que vocês sabem muito fazer, que vocês gostam muito de fazer, e tem coisas que vocês não gostam. E se a gente for pensar sobre a escola, por que
esse tipo de conhecimento que a gente ensina na escola, por que é ensinado esse tipo de conhecimento na escola? Por que se ensina geografia? Por que se ensina matemática, ciências, português? E tantas outras coisas não são ensinadas. Então a gente para pensar que são escolhas. Alguém escolhe o que vai ser ensinado dentro da escola. E a partir disso, a gente pode pensar em uma escola dos sonhos. E aí vem a pergunta que eu fiz. Como seria essa escola dos sonhos para vocês, né? E o outro exemplo que o professor Rubem Alves fala é sobre a avaliação. Porque são diferentes pessoas sendo avaliadas exatamente da mesma forma, com a mesma prova. Uma pessoa que não tem habilidade, às vezes, para escrever e apresentar, ou para escrever não, para apresentar um trabalho, uma pessoa muito envergonhada, ela tem que apresentar um trabalho. Ou seja, pessoas diferentes sendo avaliadas da mesma forma. Um exemplo que eu gosto de trazer é se a prova fosse subir numa árvore e tivesse participando dessa prova um cachorro, como esse meu que está latindo, não sei se está dando para ouvir, um macaco, um golfinho e, sei lá, uma girafa. A prova fosse subir na árvore. É a mesma prova para diferentes pessoas, diferentes animais e diferentes habilidades. Quem ganharia essa prova? Com toda certeza o macaco. Ele chegaria lá em cima muito mais rápido. Seria justo o macaco ganhar essa prova? Seria justo fazer uma prova só, um tipo de avaliação para diferentes animais com diferentes habilidades? Essa então é uma reflexão que eu trago para vocês, que é uma coisa que eu sempre estou pensando sobre. Como avaliar da melhor forma diferentes pessoas. E diante disso, eu pergunto para vocês, como seria a escola dos sonhos, né? Então eu queria ouvir um pouquinho, ouvir não, na verdade ler um pouquinho o que a gente vai escrever aí no chat, o que a gente vai conversar no chat, e eu queria propor também como atividade que vocês me entregassem. Eu vou ver a possibilidade com a direção da escola de ser um pouco mais aberto, de vocês poderem entregar algum vídeo, um áudio, ou fazer uma poesia, ou qualquer coisa que vocês... A melhor forma que vocês queiram se expressar para responder essa pergunta. E veja bem, essa pergunta não tem uma resposta. Cada um vai imaginar a escola dos sonhos ao seu bel prazer. Cada um vai ter a sua própria escola dos sonhos. E juntos a gente pode construir uma muito legal. Então, caso a gente não consiga enviar vídeos, áudios para a plataforma, eu vou propor um texto. Que a gente faça um texto, sem limite de linha, sem mínimo, sem máximo. Que a gente pense sobre isso que a gente está conversando, e tudo sobre isso que a gente vai conversar aqui no chat. E que a gente desenvolva um texto falando sobre como seria a escola dos sonhos para a gente. Tá bom? Então agora a gente vai conversar um pouquinho aí e se conhecer melhor. Valeu, gente. Até a próxima.